As fés do Evangelho deste domingo de hoje, quinto domingo depois da Epifania, tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Naquele tempo disse Jesus às turbas esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Então os criados do pai de família foram ter com ele e lhe disseram: Senhor, porventura não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem, pois, o joio? De onde vem? Respondeu-lhes ele: algum homem inimigo fez isto. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos segadores: colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o em meu celeiro. Podem sentar-se. Hoje, dia 6 de fevereiro, é o quinto domingo depois da Epifania. Amanhã, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, é a festa de São Romualdo Abade, fundador da Ordem dos Camaldulenses, festa de terceira classe. Dia 8 de fevereiro é a festa de São João da Mata, confessor, festa de terceira classe. Dia 9 de fevereiro é a festa de São Cirilo, bispo de Alexandria, confessor e doutor da Igreja, também festa de terceira classe. Dia 10 de fevereiro é a festa de Santa Escolástica, virgem, festa de terceira classe. Dia 11 é a festa de sexta-feira, é a festa da aparição da Santíssima Virgem em Lourdes, da Conceição Imaculada de Nossa Senhora, dia 11 de fevereiro. Dia 12, no sábado, será a festa dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, chamada Ordem dos Servitas, festa de terceira classe. O próximo domingo será o domingo da Septuagésima. Já a chamada pré-quaresma começa no próximo domingo. Quero dar um aviso com relação a este livro que está alguns estão até em cima aí da peça, na entrada da igreja, que é o Ordinário da Missa e o Kyriale, que foi feito aqui no mosteiro. E então esses exemplares que estão aí era para uso daqui e devem ser deixados depois da missa. Mas, porém, aqueles que desejarem adquirir para usar, porque tem as peças da missa, o ordinário, melhor dizendo, tem peças do canto para o canto, então alguns exemplares estão sendo vendidos aí na cantina. Chamo a atenção particularmente nesse livro para as primeiras páginas chamadas, no começo logo do livro, onde há algumas observações a respeito da disciplina na missa. São chamadas observações. Então, há várias observações aqui, que foram elaboradas, inclusive, por Padre Jair, para manter melhor a ordem aqui, evitar problemas e para manter justamente o decoro durante a celebração. Então, aconselho a todos que leiam essas observações que estão no começo do livro, antes da introdução à missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No quinto domingo, depois da Epifania, a Santa Madre Igreja propõe para nós, primeiro, a Epístola de São Paulo aos Colossenses, que se coaduna bem com o tema
do Evangelho, porque no Evangelho, que é mais uma vez proposto pela liturgia da igreja, nós temos a célebre parábola do bom semeador e do mau semeador. Do bom semeador, ou seja, o que semeia a boa semente, o trigo, e do mau semeador que semeia o joio, a praga. Então, na epístola de São Paulo aos Colossenses, nós temos um exemplo vivo do bom semeador, daquele que semeia, daquele que continua a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é, por definição, o bom semeador. Mas é claro, depois de nosso Senhor, vêm outros semeadores, aqueles que continuam a obra de nosso Senhor e que estão na sua igreja. Mas há, infelizmente, também, dentro e fora da igreja, os maus semeadores. Então, São Paulo fala, aqui na epístola que foi lida, como eleitos de Deus, santos e diletos, revestivos de entranhada misericórdia, de benignidade, humildade, modéstia e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se um tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Acima de tudo, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados como sendo um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós com abundância. Com toda a sabedoria, instruí-vos e exortai-vos uns aos outros. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com a gratidão em vossos corações. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendendo graças a Deus Pai por Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui nós temos o exemplo vivo do bom semeador que vai estabelecendo comunidades cristãs verdadeiras naquele tempo, já no primeiro século, né, do cristianismo. São Paulo vai estabelecendo essas comunidades e veja o espírito com o qual ele quer estabelecer isso. Havia problema? Claro que havia. São Paulo mesmo menciona vários problemas, mas ele trabalhava nesse sentido. E veja o espírito, a disposição que ele quer estabelecer. Está aí, é ele que diz. Então, misericórdia, benignidade, perdão, suportar uns aos outros. Acima de tudo, tende caridade, porque isso é que dá, ele chama o vínculo da perfeição, e é bem isso mesmo. A caridade é que dá todo o sentido às outras virtudes. Quando falta a caridade, se faltar a caridade completamente não há virtude, mas, mesmo que ela exista, mas não seja bem desenvolvida, então as virtudes crescem, podem crescer às vezes de uma maneira desequilibrada. Então nós vemos pessoas muitas vezes em estado de graça, pode até não estar em pecado mortal, mas que tem um organismo sobrenatural complicado exatamente por causa disso, porque é a caridade que vai dar o equilíbrio a isso e falta. Se tiver um pouquinho, mas não é muito, então falta misericórdia, falta benignidade, não suporta aos outros e por aí vai. É São Paulo que dá o exemplo, e depois ele ainda diz, e sede agradecidos. Agradecidos de quê? Pelo dom dessa boa semente, que foi recebida por nós. Então, no Evangelho, é isso, aqui você tem a aplicação, primeiro na Epístola, e no Evangelho, nós vemos o eterno antagonismo entre, como eu disse, o bom semeador e o mau semeador, entre a boa semente e a má semente. Não é difícil, é nosso Senhor mesmo que diz claramente aqui, o bom semeador é nosso Senhor, Ele mesmo que vai colocando a boa semente. Enquanto que o mau semeador é Satanás. Satanás que quer destruir, que quer estragar. Mas a questão é, qual é esta boa semente e esta má semente? Aí é um pouquinho mais difícil, mas dá para entender. A boa semente aqui é a graça de Deus. O bom semeador semeia a graça de Deus.
A graça de Deus que é chamada semente da glória. Porque só na glória a semente desabrochará completamente. No entanto, ela tem que começar a desabrochar aqui. Se ela não desabrochar aqui, ela vai morrer. E quantas vezes morre, infelizmente, por tantos pecados. Mas ela é uma semente, uma boa semente. E a má semente? Que má semente é esta? Que é semeada no escuro. É semeada durante a noite, quando os outros dormem. Então vem o inimigo e semeia. Esta má semente são as más paixões. Notem bem que não há equivalência exata. É preciso entender bem que a graça de Deus é a vida de Deus em nós. Vem de nosso Senhor. Nosso Senhor é o autor dessa graça. Mas as más paixões, elas vêm primeiro de nós. O demônio não pode chegar e pegar uma paixão e botar diretamente em nós. Não é assim. Mas ele pode atiçar essas paixões. Então veja bem, a primeira conclusão é essa. A ação de nosso Senhor, ela é interna. Ele, como Deus, pode agir dentro de nós. Mas o demônio não pode agir dentro de nós, mudar nossos corações para o mal. Não. Se nós tivermos um coração mau, uma alma em pecado, a primeira culpa é nossa. Somos nós que consentimos nisso. Mas, é verdade, o demônio pode empurrar. Pode empurrar, pode facilitar. E ele aumenta esse influxo na medida em que nós consentimos a sua ação. Aí ele vai aumentando o poder, vai aumentando. Por isso que há pessoas que às vezes parece que não conseguem se libertar, se livrar de uma ação demoníaca. Mas isso não foi de uma hora para outra. Ela começou a descer a escada pouco a pouco, até chegar a esse estado. Então, primeiro falemos da graça de Deus, que é a vida de Deus em nós. Então, ela é necessária. Sem ela, não há bem sobrenatural. E não há também resistência à tentação. Essa questão do bem sobrenatural é importantíssima. Por quê? Porque se vê muitas coisas, às vezes, boas, feitas por pessoas que estão em estado de pecado. Pessoas que não se importam, não têm religião nem fé, às vezes, e que fazem, às vezes, atos bons, como, por exemplo, atos de misericórdia, de ajuda a pessoas pobres, tudo isso. Tudo isso são atos bons, não se pode dizer que é um ato mau. É um ato bom, porém esse ato não tem valor sobrenatural. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ato não tem valor para o céu. Não leva para o céu. Mas é um ato bom, mas não leva para o céu. Porque o que leva para o céu são os atos bons sobrenaturais. E ele está ali exercendo um ato bom natural. Mesmo que não tenha um interesse próprio ligado a isso, porque muitas vezes tem. O interesse próprio, o orgulho, etc., sujam aquele ato. Mas às vezes não. Às vezes tem realmente uma compaixão do próximo, por seja qual for o motivo. Ele procura fazer alguma coisa. Então, esse ato, por si próprio, sendo um ato de bondade natural, não pode alcançar a bem-aventurança eterna. Então, não serve para nada? Não, serve. Além, pode servir, primeiro, para a pessoa obter bens naturais, porque Deus não deve nada a ninguém. E pode, melhor ainda, se Deus for misericordioso, servir para que ele receba graças atuais, não a graça santificante. É diferente, né? Quando eu falo de graça de Deus, falo sobretudo da graça santificante, que é estar em estado de graça. É o organismo sobrenatural. Mas existem também as graças atuais, que até um pecador pode receber. E então, um pecador desses, que exerce, por exemplo, uma caridade para um pobre, pode receber, nosso Senhor não está obrigado a isso, mas pode receber uma ou mais graças
atuais que trabalharão sempre no sentido da sua conversão. Agora, se ele vai se converter ou não, aí é sempre a questão, a eterna questão também da correspondência do ser humano. Essa graça de Deus, ela é eficaz, ela nos direciona para o céu, nos orienta para a bem-aventurança eterna, mas nós temos sempre a obrigação de cooperar com ela. Um dos maiores malefícios feitos pelo protestantismo foi criar uma falsa noção de graça, de uma graça que, na verdade, não é graça coisa nenhuma. O protestantismo significa a perda da graça. Por quê? Porque ele estabelece a justificação, ou seja, a passagem para o estado de graça, como algo em que só Deus entra de uma maneira absoluta, sem fazer distinções. Ou seja, essa justificação ocorre pela fé, que não é mais fé, sem as obras humanas, sem esforço humano. Ou seja, a pessoa continua pecadora. A concepção luterana era isso, a pessoa não deixava de ser pecador. O batismo não tirava o pecado original. Mas Deus não atribuía o pecado à pessoa, como que cobria o pecado da pessoa. E o fato de eu ter fé nisso, ou seja, de eu ter uma confiança nisso, era o quê? Era o sinal de que eu era realmente predestinado. Porque se Deus não cobrir meus pecados, eu estou acabado, estou no inferno. Então, não havia nessa concepção nenhuma possibilidade para a cooperação com a graça de Deus, porque a graça de Deus não agia internamente em nós, não mudava a gente. Isso é o contrário, a heresia protestante é o contrário da doutrina católica. E separava o homem de Deus, acabava separando. Então, é necessário essa cooperação. Nós temos que cooperar sempre com a graça de Deus para que ela cresça, para que ela possa desabrochar em nós. Do outro lado, nós temos o mau semeador, que é o Satanás. Satanás, a própria palavra indica o adversário. Em primeiro lugar, ele semeia durante a noite, sempre no engano, no erro, na confusão. Aí é o ambiente privilegiado onde ele age. Primeiro ele semeou no paraíso. A grande semeadura, a grande jogada dele foi no paraíso, porque ali ele enganou os nossos primeiros pais, e com isso, depois disso, todos os homens nascem sem a graça de Deus. E nascem com a natureza desequilibrada, a natureza corrompida. E com isso, eles nascem já com as paixões desregradas. Paixão desregrada quer dizer más paixões. A paixão em si não é uma coisa ruim. Se ela for regrada, ela é um grande estimulante para praticar virtude, por exemplo. Uma pessoa que tem a paixão por ajudar os pobres, eis aí uma bela paixão. Paixão pelo estudo das coisas de Deus, excelente paixão também. Então a paixão não é em si uma coisa ruim. A paixão pode ser má quando ela é desregrada. E essa falta de regra veio a partir do pecado original. Então foi a primeira semeadura, a pior de todas. A partir daí, o demônio continua a semear durante a história dos homens, sempre estimulando de fora. Sempre estimulando de fora. Por isso o demônio já gosta de carregar os ambientes. Já gosta de desviar a sociedade dos homens. Ele desvia também pessoas individualmente, mas ele ganha muito mais se ele desviar uma sociedade. Por isso, nossa sociedade é carregada de coisas más. Por isso se vê essa coisa estranha de pessoas numa sociedade que muitas vezes procuram o bem, mas são assediadas o tempo todo pelo mal. E com isso, a resistência delas vai diminuindo
porque o ser humano é social, ele precisa de uma sociedade organizada, correta. Se ele não tiver, ele entra no mal. Entra no mal. Em maior ou menor medida, ele acaba entrando no mal. Veja, por exemplo, a questão da imoralidade pública. Isso era algo que há anos atrás era simplesmente proibido. Mas, hoje se associa isso diretamente à ditadura, a fascismo, sei lá o quê. E então se deixa tudo, e a consequência é isso. As pessoas estão perdidas. Quando surgiu a internet, na década de 90 ainda, surgiu a questão das imoralidades, da pornografia. E houve tentativa de se restringir a internet para que não se soltasse isso. O argumento foi sempre o mesmo. Liberdade, liberdade, isso é contra a liberdade do homem. Resultado está aí. A legião de gente perdida. Humanamente perdida. Porque completamente enfermos, muitas vezes. Por causa desta imoralidade facilitada extremamente e que se multiplica de uma maneira impossível de conter. Então, tudo isso, com certeza, Satanás está por trás, porque ajuda a envenenar os ambientes. Ele age assim, sobretudo, de fora. Por dentro ele não pode. Ele não pode inspirar o homem a mudar a vontade dele do bem para o mal. Inspirar por dentro ele não pode. Mas ele pode contaminar, mexer na imaginação, isso, aquilo, aquilo outro. Nessa guerra entre os dois semeadores, o homem é que está em jogo, é o gênero humano. Porque já está resolvido da parte dos anjos. Já se sabe quem está no inferno, quem está no céu. Já está resolvido. Nós não sabemos exatamente, mas já está resolvido. Mas no nosso caso não está resolvido. Os homens estão nascendo ainda. Não sei até quando nascerão. Os que morreram, sim, já está resolvido. Mas os que estão vivos, somos nós. E os que nascerão até o fim do mundo, não está resolvido. Então a guerra é nesse, e quem está em jogo somos nós. Mas o fato de estarmos em jogo não quer dizer que nós sejamos joguetes. Não é isso. Somos nós que decidimos o nosso destino. Mas, embora possamos decidir nosso destino, somos fracos. Somos os mais fracos nesse ponto. Entre Deus, Satanás, nós no meio, nós somos mais fracos. Porque Deus, é claro, ninguém discute. Mas o adversário, o demônio também, é muito mais forte do que nós. Então, nós só podemos vencê-lo e decidir o nosso destino no bom caminho, no bom sentido, melhor dizendo, só podemos conseguir isso se buscarmos o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nossas próprias forças não podemos. Aí porque, se na medida em que nós nos afastarmos de Deus, nós seremos dominados por Satanás. Na medida em que uma sociedade se afastar de Deus, ela será dominada por Satanás. Ela não será dominada pelo homem, não. Mentira. Ela será dominada por Satanás. Só que Satanás, como não aparece, coloca os representantes dele, mas que são representantes, muitas vezes, não do povo, mas dele mesmo. Então, precisamos tomar medidas. Medidas, a principal, é claro. Como nós precisamos do auxílio de nosso Senhor, a principal medida só pode ser a oração. Aquele que não tem vida de oração não se salva e acaba sendo vencido mais cedo ou mais tarde pelo demônio. Quando eu digo vida de oração, não é rezar uma oração aqui e ali, mas que essas orações inspirem nossa vida. Se nós fazemos de maneira mecânica, mesmo que escolhamos um horário certo, e até façamos a coisa, é alguma coisa sim, é verdade, mas não é vida de oração. Não estaremos imunizados, entre aspas. Mas depois há outras medidas que precisam ser tomadas dentro desse espírito da vida de oração e nas quais se recorre a Deus, mas também ao nosso próprio esforço sabiamente conduzido.
Essas medidas são, primeiro, já que o problema, a má semente são as paixões, então procurar a paixão dominante. Porque assim como nas virtudes há uma organização entre elas, também nas paixões ocorre algo semelhante. E havendo uma organização, há aquelas que são mais importantes, que não são necessariamente as mais vergonhosas ou as mais pecaminosas, mas são as que mais desorganizam. Então é preciso procurar aquilo e agir sobre aquilo. Se agir sobre aquilo de uma maneira séria e conseguir bom resultado com aquilo, ajuda bastante o organismo inteiro. Depois, corrigir os defeitos desde que eles aparecem. Ou melhor, desde que eles são percebidos por nós. Porque os defeitos estão aí. O problema é que muitas vezes nós não percebemos. Pior ainda, pode ser até que nós estejamos dourando os nossos defeitos, chamando de virtude. Aí é que não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Então, se você tiver a graça de Deus de perceber como defeito, então é a primeira coisa. Agora, depois corrigir logo. Porque se deixar, você vai se acostumar com ele e você vai deixar com o tempo de achar que é defeito e pode ser até que você volte a dourar esses defeitos. E isso sem trégua. Porque se é guerra, não tem trégua. Não pode parar, o esforço tem que ser contínuo. Se você parar, você vai dar para trás de novo. Procurando também combater através da prática das virtudes contrárias. Isso é muito sábio. A pessoa procurar combater as virtudes, combater os vícios, praticando as virtudes contrárias. Se alguém quer se livrar dos pecados contra a castidade, ele tem que procurar saber o que é a virtude da castidade. Porque muitos nem sabem o que é isso. Eles sabem que aquilo é pecado, aquele vício é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e ele procura se livrar daquilo, ele até toma algumas medidas, mas ele não sabe o que é praticar a virtude da castidade. Se ele praticar a virtude da castidade, será muito melhor, muito mais prático e muito mais rápida a vitória sobre os vícios dele. Depois, examinar-se particularmente. A pessoa que não para, pelo menos de vez em quando, e não se examina, mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou agindo bem? Quais são os pensamentos que passam pela minha cabeça durante o dia? Quais são as palavras que eu digo durante o dia? Quais são as reações que eu tenho durante o dia? Sem olhar os defeitos dos outros, mas olhando o que pode ter sido feito de mal pelo que eu agi. Esse exame deve ser repetido pelo menos uma vez por dia. Mas aquele que não se examina, que vai levando a vida, mesmo que ele leve a vida tendo alguns princípios de catecismo e procurando agir contra o pecado, não será grande coisa, não será eficaz. Ele tem que examinar, se dar conta na realidade diante de Deus quem é ele. Ele está em estado de graça? Digamos que esteja, mas como é que ele age? Ele age bem, ele vive como católico, ele tem uma vida de oração, tudo isso mais ou menos que eu disse aqui, deve ser examinado particularmente, de uma maneira muito séria, a fim de que nós possamos realmente ter resultado nessa luta contra as paixões, que são as más sementes. Porque, enquanto estamos aqui, como diz a própria parábola, nosso Senhor tem essa paciência. Ele não arranca tudo. Ele espera as coisas crescer. Por quê? Porque pode mudar. Pode mudar. Enquanto se está aqui, pode haver mudança. Então ele tem paciência. Essa paciência deve ser compartilhada também por nós, porque nós temos muitas vezes que sofrer os defeitos dos outros, os problemas, os pecados dos outros. Mas olhemos mais para os nossos e tenhamos pressa
de erradicar o joio, as más paixões. Porque depois, não. Depois é a seleção final e os que se deixaram levar pelas más paixões vão ser amarrados e postos ao fogo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.